Muito bem, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paternidade e unidade, nós já tivemos duas cortinas que foram abrindo os véus hoje de manhã, com o Cristóvão, Christopher e o Efigênio. E eu queria dizer que esse tema, paternidade e unidade, ele é um tema fonte, de onde essa água, essa graça brota, porque a unidade até entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está em que o Filho é filho do Pai, e o Espírito é o Espírito que o Pai lhe deu. De tal modo que o nosso Deus não é simplesmente Deus, e como os gregos diziam lá na antiga filosofia, essência, uno, não é? Não. Deus, na sua intimidade, Ele mesmo é comunhão. Deus é tão perfeito que Ele não se realiza sozinho, mas trinitariamente. Deus é tão Deus que Ele não é uno, como se fosse uma célula, uma pedra, uma molécula, um planeta, em uma órbita, em um universo. Ele é tão Deus que o uno nele é uma comunidade do Pai e do Filho no Espírito Santo. Deus é tão Deus que Ele não se realiza como um cara autocentrado, porque tem uma estima resolvida, ou gosta muito de si. Senão seria um cara narcisista e autossuficiente. Deus é tão Deus e Ele é tão amor, que o amor ou é repartido e é doado, ou não é amor. Então, se Deus é amor, Ele tem que ser um Deus repartido e doado, até na intimidade, como Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é o mistério da Trindade, em cujo nome fomos batizados. E ali nasce a nossa vocação à unidade. Ali nasce a nossa vocação à unidade. Nós já, pelo batismo, nós já estamos no Santo dos Santos. Nós já estamos diante do Pai sem nenhum véu. A glória ofusca, ela brilha na gente. E é por falta de arrependimento, por falta de conversão, que essa glória não está se refletindo para o mundo, porque o espelho que é para ser igreja está quebrado pelas divisões, está rachado. E Deus então está fazendo uma obra nova, Ele está curando a igreja, Ele está recompondo a igreja, Ele está devolvendo à igreja a forma original dela, que é Cristo Senhor. E eu sempre disse e continuarei repetindo, a reforma da igreja, que é um retorno à sua feição original, não é um evento nem luterano, nem da Contra-Reforma, nem calvinista, é obra do Espírito Santo. A reforma da igreja é uma graça pneumatológica, uma graça do Espírito. Para essa reflexão, que aliás nós encontramos na Escritura, e foi na reunião em Curitiba, não é? Lá no primeiro semestre, que a equipe de serviço discerniu que unidade e a paternidade de Deus seria o enfoque desse encontro. Todos esses temas que a gente escolhe pôr em Cristo a cada ano, são temas discernidos em oração, que a gente vai recolhendo de longe, a equipe de serviço se escuta, se coloca na presença de Deus, e devagarinho a gente procura uma formulação que dê um rumo, que permita isso se tornar um ensino, uma instrução, uma edificação, mas nunca que a gente, sozinhos, no nosso jeito de pensar ou pregar, a gente não tem a pretensão de esgotar o tema. A gente quer abrir, a gente quer acender uma luz, a gente quer revelar uma palavra, para que você a tome e faça também caminho. Eu vou partir de João 17, só João 17, e como que ele se constrói, de modo que o Pai revelado em João 17 é a fonte da unidade, porque o Espírito clama em nós duas coisas. A primeira, Deus é Pai, e a segunda, Jesus é Senhor. Porque reconhecer Deus como Deus já não é pouco para o ser humano, mas a nós foi dada uma graça maior. Nós cristãos não apenas reconhecemos Deus como Deus. Isso o Islã também faz. O judaísmo da primeira aliança também faz. Os shintoístas também fazem. Os kardecistas também fazem. As grandes religiões do mundo também fazem isso. Reconhecer que Deus existe, só Ele é Deus. Monoteísmos tem muitos. Nós fomos agraciados com algo mais. Reconhecemos não apenas que Deus é Deus, reconhecemos que Deus é Pai.
Isso é diferente. Isso é um pouco mais. Não para nos ensoberbecer, não para dizer que então temos muito ou mais quantitativamente, mas para dizer que a nós foi dada a graça porque o Senhor nos pede viver como irmãos. Porque se supõe que aqueles que juntos reconheçam Deus como Pai, se reconheçam como irmãos, tanto é que a reconciliação é um ministério, Christopher lembrou, né? 2 Coríntios 5, 17 a 20, a reconciliação é um ministério, não é uma graça dada para o nosso divertimento e gosto, é ministério, para que, vivendo como irmãos, essa comunidade se torne sinal de nações, porque Deus não escolheu a nós e desescolheu os outros. Deus escolhe a todos, porque todos foram criados à sua imagem e semelhança, e antes da fundação do mundo Ele já nos amava, e nos criou em previsão da encarnação, da vinda de Jesus. Mas Ele quer que a gente seja comunidade de irmãos, para sinalizar o projeto dEle para todo o mundo, para todas as nações, para todo ser humano nascido nesse planeta. E aí o pecado da divisão, ele fere esse projeto, ele impede, ele atrasa. E é quando a gente descobre a graça da unidade, porque é um dom de filiação, isso dimensiona todo o resto. Eu não vou ser teólogo pregando divisão, eu vou ter que ter uma interpretação de unidade na história das doutrinas. Eu não vou celebrar a ceia fazendo lista de quem está fora, vai me doer no coração que todos ainda não comunguem. Eu vou celebrar na perspectiva da graça, de uma mesa aberta. Eu não vou ocupar o púlpito para pregar quem não está na graça, eu vou pregar para que todos estejam. Eu não vou confundir a esposa de Jesus com nomes, com títulos, com endereços. Eu não posso fazer o jogo do divisor que se chama diabo. Eu não estou mais na antiga aliança, que quando celebrava o perdão, sacrificava um cordeiro para Javé e mandava um bode para Azazel, o demônio do deserto. Nós não pagamos mais esse tributo. Nós não estamos mais aqui para isso, isso já foi. Essa ministração da graça na antiga aliança passou, né? Então é muito importante que a gente tenha uma visão profética, uma visão de dom, uma visão que é batismal, é trinitária, uma visão de filhos, e isso, gente, qualifique o nosso ministério, os livros que a gente escreve, as pregações, as formações, e a gente faça uma diaconia, um serviço à graça de Deus, educando a própria igreja à reconciliação. Como ministros, porque o Senhor quis que a gente participasse. Deus não nos usa como marionetes na base do fio, né? Ele quer que a gente assuma a graça, participe dela como sujeitos e ministre nessa direção. Por isso é muito importante entender a mensagem da unidade que está na palavra de Deus, mas que não é enxergada se a gente não abrir os olhos e às vezes até tem que mudar de lente, porque algumas lentes nossas são viciadas, porque a história que estava aí até pouco tempo não nos educou para a unidade. Não nos educou para a unidade. Quando você abre qualquer livro de história da igreja, é praticamente a história do seu nascimento e das suas divisões. Nós vamos ter que escrever essa história. Nós somos os autores de um tempo novo, a quem o Espírito Santo deu tinta e papel, que são os nossos corações. Eu vou começar de João 17, e vou fazer isso com alguns pontos, para a gente ser prático, otimizando o nosso tempo. Primeiro, mostrando onde que está João 17 na arquitetura do Evangelho de João. Depois, como que a paternidade de Deus é fonte de unidade de João 17, que modelo, que figura de unidade a gente recebe dali, e como que isso é vivido na paternidade ministerial. Esse vai ser um pouquinho os passos. Eu não garanto que vou seguir nenhum deles, já estou dizendo que se o Espírito Santo me empurrar para o outro lado, eu vou mudar tudo. Mas vamos lá. Essa parte o teacher aprendeu do aluno, né? Vamos lá. É um problema, né? O pessoal depois diz assim, quando está lá na PUC, acaba as conferências, viaja, faz pregação e tudo quanto é língua. Os alunos dizem assim, professor Marcial, me chama de professor, como é que o senhor guarda tanta coisa na cabeça? Vocês não me deixam esquecer, vocês fazem pergunta toda a vida. O ministério de ensinar tem um segredo, né? O ministério de ensino na igreja é um carisma, é um ministério, né?
Romanos 12, 7. A esses tem um segredo. O segredo é o que está lá no versículo, que ensine. É assim que funciona. E aqueles que o Senhor destinou a ensinar, vírgula, que ensine. Pronto, então a gente ensina e o resto vai. Né? Vamos lá. Vocês sabem que o templo de Jerusalém, o primitivo, não o novo templo que é o próprio Jesus, mas o primitivo, da primitiva aliança, do primitivo povo, do primitivo sacrifício, do primitivo templo. Primitivo não é uma coisa primitiva, como a gente fala às vezes preconceituosamente. Primitivo significa inicial, seminal, começante, falando mal português, berço, matriz, mas ainda não é tudo. É a diferença entre a semente da laranja e o laranjal. É a mesma natureza, o mesmo DNA. Mas a semente da laranja é a laranja na forma primitiva. Mas é toda laranja. Só que tem um tempo para se desenvolver. Bom, o templo de Jerusalém, a meu ver, desculpe se tiver alguns exegetas, meus colegas exegetas, mas eu tenho uma intuição de que o templo de Jerusalém, na sua arquitetura, ajuda a entender a estrutura de redação, de revelação, melhor, do Evangelho de João. Então, o templo de Jerusalém, imagine um quadrado dentro do outro, com vários muros. Cada muro tem uma porta e vai separando alguém, até chegar no santo, e dentro do santo, o santo dos santos, onde ninguém entra. Porque até o sumo sacerdote, que é o cara da vez de entrar lá, um dia no ano ou dois, dependendo do rito, ele ainda fica do lado de cada cortina. Não ergue a cabeça. Ele tem guizos, que são aqueles sinetinhos pendurados na franja do manto, e ele tem um peitoral grande, de metal e pedra, e ele tem uma corda na cintura amarrada para fora, porque eles temiam que, estando na presença de Javé, mesmo com o véu, ele poderia morrer. Então, na queda, o peitoral amortece, os guizos sinalizam, o cara caiu, puxa, gente, é isso que acontecia, e ele ia amarrado para o santo dos santos. Eu não estou falando, não é piada não, é o rito judaico. É o rito judaico. Nós não, a gente pode ficar pelado diante de Deus. Não tem mais véu, não tem mais roupa que paga o preço, tem que pendurar sineta, mas acabou, está aí. E mesmo que a gente vá, como na igreja católica, temos um culto muito bonito, muito estético, a veste batismal branca, a estola de ministro, Deus me vê nu. Deus nos vê todos nus. E Ele não nos vê na carne estragada do pecado, Ele nos vê no corpo glorioso de Jesus. Do jeito que Ele nos modelou no paraíso. Por isso Ele nos ama. Mas vamos lá. O templo de Jerusalém, ele tem essa estrutura. Um grande muro que protege os segredos do templo, os seus ritos, e separa o profano do sagrado. Nesse muro, que ainda não separa as pessoas, mas o ambiente profano do sagrado, tem uma porta, a porta das ovelhas. Muito triste, porque o preço para passar do profano para o sagrado, na primitiva aliança, era o sangue de cordeiros. E para cada um que entrava, uma ovelha era degolada. E o culto judaico, naquele período, como você ainda encontra em Levítico, era um culto cruento, de sangramento, de sacrifício das criaturas para honrar o Criador. Deus não determinou a morte como culto, mas Deus respeitou a mentalidade do ser humano, a cultura tribal. Deus respeitou o tempo, porque a revelação de Deus é pedagógica. E naquele momento já estava o Pai, o Filho e o Espírito, mas não eram reconhecidos como tal. Faltava a última ministração da graça, que iria se inaugurar depois dos profetas, com a reforma do culto antigo, com a crítica dos levitas e o novo sacerdócio, que não é mais segundo o sangue, mas segundo Melquisedeque, que é o Senhor Jesus, que não nasce levita, mas é sacerdote, pelo Espírito. Isso faltou na primitiva aliança. Era uma graça em semente, mas nós devemos honrar a Deus, porque naquele momento a lei, como disse o Christopher, tinha o seu lugar. O antigo muro tinha o seu lugar, mas não era toda a revelação. Não era toda a revelação. Era preparação, era ensaio, era rascunho da aliança nova. Na primitiva lei, no primitivo templo, na primitiva Torá, se escondia presente o verbo, a palavra de Deus.
quando ele nasce no mundo e se encarna por obra do Espírito Santo em Maria, ele vai reescrever a Torá, a aliança, e vai instituir a graça nova, definitiva. E ele mesmo diz, estava escrito, eu porém vos digo. Não é? Então é muito bonito ver. Vamos lá, o que eu noto e partilho isso, é que a estrutura do templo com esses muros é parecida com a redação do Evangelho de João, de modo que João 17 é atravessar esses muros e já estar no Santo dos Santos, sem véu. Sem véu. Vamos lá. Então você tem um muro que separa o profano do sagrado a preço de sangue. E a porta é a porta das ovelhas, onde elas entram para ser degoladas. Você vai mais adiante, você tem um outro muro que vai separar os gentios dos circuncisos. Se nós não tivéssemos no Senhor Jesus, desse muro a gente já não passava. Nós somos os gentios, né? Dali a gente já não passava, ficava só no cheirinho do incenso, de longe, né? Só o cheiro da gordura, mas a carne bonita que as refeições de aliança iam fazer, a gente ficava de fora da comunhão, né? O vinho kasher servido não chegava em nós, a aspersão não respingava em nós. Mais adiante você tem outro muro e outra porta, que é onde entram os israelitas em geral, e aí os gentios ficam de fora, é o povo de Deus. Mas não é tão universal, a não ser para aquele que é prosélito e que se circuncida, entra na obediência da lei de Moisés e tem acesso. Mais adiante tem um muro de gênero, dali para frente só passa israelita homem, israelita mulher não passa. Não entra. Mais um pouquinho tem mais um muro, e ali só entra levita. Aí ele começa a chegar perto dos altares, da propiciação, né? Onde se guardava a antiga maná, depois foi colocado dentro da arca, o altar dos perfumes, os sacrifícios públicos menores, as pequenas oblações. E dali adiante tem finalmente o santo, que é só para a tribo de Coém, os Corraim, aí tem, né, Anás e Caifás e seus primos. E depois quem era sorteado entrava no Santo dos Santos, finalmente, do lado de cada cortina. Vamos lá, Evangelho de João. No início, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rompeu o primeiro muro. Não há profano nem sagrado. Tudo é sagrado na perspectiva de Deus. Por que não diz o verbo se fez homem, no sentido masculino, nem humanidade no sentido geral? Nem diz o verbo se fez corpo, ou né? O verbo se fez corpo, saradão de academia. Não, diz o verbo se fez carne. Carne é o profano. Carne é o que se perde. Carne é o que se fere, o que fede, o que fica machucado, o que apodrece. O corpo glorioso de Jesus se faz carne para nos resgatar da carne e nos elevar ao corpo glorioso dele. Porque ele nos criou modelados conforme a sua glória, mas nós decaímos, nós rompemos a aliança, nós saímos da luz. Pois então o verbo de Deus, por misericórdia, quando se encarna na nossa natureza, não assume a forma gloriosa que seria Adão ainda no paraíso, ele vai até o fundo do poço. E nesse momento o profano ele assume, o não sagrado ele assume, o nosso pior ele assume para nos fazer melhores. O primeiro muro que dividia sagrado de profano ele quebra na encarnação, porque na ótica de Deus, que é pura graça, não há nada de profano. Todas as criaturas são boas. Está lá no Gênesis, e viu que tudo era bom. E entre essas criaturas, uma era muito boa, porque era sua imagem e semelhança. Mesmo que agora vivesse em carne podre. Porque nós não fomos criados para viver em carne podre. Nós somos criados para brilhar o corpo glorioso de Jesus. E é isso que ele faz na encarnação. Ele vai no fundo do poço para de lá nos resgatar. Primeiro muro é derrubado. Indo um pouquinho adiante, João aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus. E Jesus entra no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, chamado Cordeiro de Deus. Derrubou a porta das ovelhas. Não é mais a preço de sangue de ovelha, de bode, que a gente vai se aproximar do Senhor, mas é o Cordeiro de Deus. Nessa hora, a porta das ovelhas deixa de ser opróbrio, vergonha, e se torna um lugar de graça. E é por isso que um pouco mais adiante, nos evangelhos, Jesus faz questão de levar os apóstolos à porta das ovelhas, e lá ele ministra cura e perdão. Lembram? E indo para o templo disse: vamos à porta das ovelhas, onde não se entrava.
E passando pela porta das ovelhas, chegou perto da área das abluções, onde estavam, junto com as ovelhas sacrificadas, os coxos, os mancos, os doentes, os débeis mentais, os lunáticos, os birutas, que daquela porta nunca passavam para dentro do templo. E ali ele ministra cura e perdão. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Jesus e Nicodemos. O muro onde só entra israelita. Jesus acolhe Nicodemos e derruba mais esse muro. É para todos os que nascem do Espírito Santo e não só da lei. E dá acesso a uma vida nova. E já anuncia-se ali o Pentecostes, que vai acontecer mais adiante. Indo um pouco mais adiante, Jesus derruba o muro dos não-israelitas, e eu digo mais, do gênero das mulheres, quando ele prega em Samaria e faz da samaritana uma profetisa, outro muro que cai. E assim Jesus, a cada parte do Evangelho de João, vai entrando no templo. E a missão na Samaria vai além de Israel. Indo mais adiante, no capítulo 6, Jesus já está chegando perto dos primeiros altares no templo, quando ele fala do pão da vida. O pão da vida, que era antes o maná, Jesus se compara ao maná, ele é o novo maná, e a gente sabe que o maná, durante muito tempo, teve partes guardadas na arca. Isso são lendas, são resíduos da Sagrada Escritura, mas os primeiros altares eram para o pão da preposição, eram para os perfumes, e Jesus se proclamando o pão da vida, ele já está no degrau do Santo dos Santos nessa hora. Ele está indo mais adentro. E ele diz, não é o maná que passa, mas é o filho que o Pai lhes dá. E aí ele vai falar do verdadeiro pão do céu, ele vai falar da sua origem, da verdade que liberta, e naquele momento ele vai falar de Abraão, e ele vai chegando no capítulo 9 aqui do Evangelho. Quando entra no capítulo 10, o pastor e o rebanho, Jesus já está quase no Santo dos Santos, nos altares das ovelhas. Não são mais as ovelhas que morrem e dão a vida para nos dar acesso à graça. Agora é o pastor que vai dar vida. Ele inverte e ele assume o lugar das ovelhas. Isso nós já estamos no capítulo 9, ele já está passando pelos degraus sangrentos do templo, indo para o Santo dos Santos. Quando vai mais adiante, no capítulo 13, já está na ablução, está quase no Santo dos Santos, já está nas abluções para chegar dentro do recinto. E aí na hora da ceia, em vez dele ser lavado, ele derruba essa divisão ritualística e ele lava. Em vez de ele ser servido, ele serve. Em vez de lavar a mão, ele lava os pés dos discípulos. Nesse momento, Jesus está purificado para a sua paixão. Ele já começa a falar da perseguição, ele já começa a falar de dar a vida, ele já começa a falar de que ele é o cordeiro que entrará mais adiante. E por isso que o Evangelho de João, capítulo 13, é maravilhoso, porque ele, consciente disso, ele já passando o altar do sacrifício, já se colocando no lugar das ovelhas, já vivendo a sua ablução, ele diz, João diz melhor, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a hora, porque já estava em face da cruz, e sabendo que passaria deste mundo ao Pai, é a Páscoa do Senhor, ele passa do mundo ao Pai, a primeira Páscoa do Senhor, de Jesus mesmo, para de lá enviar o Espírito Santo, nesse momento, amando os que estavam com ele no mundo, amou-os ao extremo, no original. Ou seja, não tem mais o que reservar, o próximo passo é dar a vida. Amou aos extremos. No capítulo 15, ele já está no altar, que ele fala da videira. Se antes no 6 ele falou do pão, ele agora fala do vinho. E aí você tem uma profecia da Santa Ceia, que não está em João. E está em João. Que não está e está. Num nível mais profundo, numa camada mais misteriosa de revelação.
mas aberta, acessível, dita, proclamada. E ao dizer que ele é a videira verdadeira, ele anuncia o mistério da Trindade. O Pai é agricultor, ele conosco é a videira verdadeira, nós somos os ramos, mas com ele somos a videira verdadeira inteira. O Espírito está na parábola, dá fruto, caminha, vivifica, unifica, vincula os ramos, faz florescer. Ele apenas não é nomeado, mas ele está na figura da seiva. E por isso a poda, a reforma na igreja, o arrependimento, o conserto na igreja. Porque podando, na época certa, a seiva não se dispersa, se concentra nas raízes e a igreja se renova a partir do seu centro e do seu essencial, que é o tempo da penitência, o tempo do arrependimento, o tempo em que Deus nos poda. Então a Trindade já está na parábola da videira, com o Espírito Santo totalmente presente e atuante, porém não nomeado, porque é assim que o Espírito age. O Espírito não grita em nós, eu estou aqui, olha como eu sou o Espírito. Ele grita, Jesus é Senhor, e Abba Pai. Ele não se nomeia, mas ele vincula, ele revela, ele cria comunhão. E ao mesmo tempo, a parábola da videira vai remeter à produção do vinho do culto. Assim como em João 6, o grão de trigo é moído, amassado, oferto, aparentemente destruído e morto, quando você menos espera, ele ressuscita no pão. E é só no pão que o trigo vai mostrar o seu verdadeiro sabor. A mesma coisa a uva. Você tira ela você desentronca, você desencaixa, você amassa, você tritura. Aparentemente a uva morre, ela dá vida e ela ressuscita no vinho. É só no vinho que a uva vai revelar o seu sabor secreto. Por isso Jesus fala, João 6 e João 15, de pão e de vinho, porque é isso que acontece com ele. Ele é a uva, ele é o grão amassado, triturado, desmanchado, pisoteado, crucificado, esmagado, que aparentemente morre. E quando ressuscita, ressuscita como vinho novo da aliança e pão da vida. E é isso que nós celebramos na ceia todo domingo no altar. E o fato de as nossas divisões, por disciplina, por doutrina, por preconceito, ainda nos afastarem nas nossas mesas, é uma anomalia. Não foi e não será vontade de Deus. Porque Jesus chorou na ceia. Jesus sabia que era para nós. Ele disse, desejei, estou com saudade de ficar com vocês. Ele não estava falando do passado, ele está falando de uma saudade profética. Jesus institui a ceia com saudade de nós que estamos aqui hoje. Porque ele viu uma igreja frágil e dividida e pecadora. Quando ele diz, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, façam em memória de mim. Essa ordem chega até hoje, porque foi em nós que ele pensou. Não foi um ato daquele momento, daquele instante cronológico, para a gente apenas fazer memória da ceia. Não, façam e eu estarei convosco no pão e no vinho. Ou não sabeis que o cálice de bênção que bebemos é o sangue do Senhor? Ou não sabeis que o pão de vida que comungamos é o corpo do Senhor? Está na hora de converter as nossas doutrinas para a perspectiva do Senhor, porque Ele tem uma vontade soberana na ceia, e desde a reforma para cá a gente está esvaziando a ceia do Senhor. Me desculpe falar isso. Está virando dinâmica de grupo, está virando simbolização. Como católico, eu gostaria de oferecer esse testemunho, que na nossa igreja, o que nos incomoda, o que nos leva à conversão profundamente é encontrar o Senhor na ceia. E isso eu queria repartir com todos os irmãos batizados, seja da denominação que for. Porque o sonho de Jesus, um dia a gente vai estar junto na ceia. Porque nós não estamos aqui para invalidar a obra dele, mas para validar. Eu me lembro quando viajo no exterior, que os trens na Europa são uma maravilha, né? A gente compra o tipo de trem, conforme a rapidez, o roteiro, o estilo, tem um preço. Tem o direto, com parada, muita parada, menos parada. E aí a gente pega e ganha o ticket. E está lá. Você já tem a graça, inclusive com crédito, né? Durante 3 dias. Mas só funciona, só começa a correr o crédito na hora que vai na maquininha e valida. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Aí começa a correr e você tem que embarcar no trem. É assim. A graça é dada, mas Jesus conta com a nossa liberdade
para validar. Senão, o trem vai e a gente fica. Né? E lá no meio do caminho, o trem vai pegando quem tem coragem de entrar. E aqueles que já ganharam o ingresso são capazes de ficar de fora. É ou não é? Porque na hora que o maquinista vê que está chegando no final e está perdendo a viagem, ele diz, então, gente, entra todo mundo. O que eu vou fazer? A reserva não foi ocupada? Ah, o Senhor faz isso. Vamos cuidar, porque Ele já fez isso uma vez com o velho Israel. Vamos cuidar que não faça isso com a gente. No capítulo 17, nesse esquema que eu estou seguindo, Jesus entra no Santo dos Santos. Não é interessante? Você põe um mapa, a arquitetura do templo em cima do Evangelho de João, no 17, ele está entrando no Santo dos Santos. E ele para diante do véu, no 17. E ali, naquele momento, ele é o sumo sacerdote. E ele faz a oração, João 17, íntegra, que é uma edição não, é uma criação nova do que era o rito dos sacerdotes primitivos, do primitivo templo, do primitivo altar, da primitiva aliança, do primitivo cordeiro. Não precisamos ler agora, mas a comparação está em Levítico 16. Levítico 16 inteiro é um rito do sumo sacerdote que atravessa todo esse espaço, entra no Santo dos Santos e cumpre um rito. João 17, de 16 para 17, é Jesus, o novo sacerdote do novo templo, do novo cordeiro, da nova aliança e do novo rito. Ele entra e a oração dele em João 17 é exatamente a edição nova do filho do que foi lá atrás a de Moisés. Com uma diferença. Vamos agora olhar as diferenças. Quem quiser, consulte lá, eu vou ser um pouco mais rápido. Levítico 16. Levítico 16 é um rito muito complicado. O sacerdote tem que se vestir de linho, não pode ter nenhuma outra fibra misturada no tecido. Cada roupa tem um sentido, cada franja, cada gesto. Tem que oferecer uma sequência de sacrifícios para Deus, para dar um passo, para entrar, para se posicionar. Tem que fazer aspersões. Para cada passo é um monte de oração, um monte de gesto, gira para a direita, asperge com o dedo, se inclina, queima incenso. Por quê? Lá no início diz assim, diga ao povo de Israel e a Arão, nem tu nem teus descendentes poderão entrar no meu santuário, na minha presença, sem cumprir ritos prescritos, senão vocês entram e morrem. E tem mais, para lá do véu, ninguém ultrapassa a cortina. E ainda assim, era uma legislação imperfeita, porque todos os sacrifícios oferecidos a Deus não bastavam. Era necessário reservar um bode que representasse as culpas do povo e ela era entregue a um demônio chamado Azazel, que eles imaginavam, na visão religiosa da época, que habitava no deserto. Então é um culto verdadeiro, mas insuficiente do ponto de vista do Senhor Jesus, porque era o que preparou. É como o rascunho que prepara a edição definitiva. Tem o seu lugar. É como semente que ainda não é laranjal. Tem o seu lugar, mas um lugar limitado. E é muito bonito. Dentro do ritual judaico de Levítico 16, aparece umas 10 vezes Senhor, só que nunca se pronuncia. O nome de Deus é proibitivo. Não é Senhor, é Yahvé, mas Yahvé era proibido, então é um rito com eu diria hoje, tem um déficit, tem uma falta que é marcada dentro do judaísmo antigo, que para Israel foi graça, porque foi quando Deus preparou o nosso enxerto. Deus propositalmente escreveu um rito, uma aliança, uma Torá, que não era definitiva, para não fechar a porta para nós, gente. Então você diz assim, o rito judaico tem o seu limite, a aliança é antiga. Agradeça a Deus, porque Deus não fechou
a revelação na época para deixar uma porta para nós. Aliás, desculpe, eu saltei aqui. No 10 para o 11, quando Jesus então está passando do altar do sacrifício, entrando no Santo dos Santos, que ele entra na porta do santuário, ele diz, eu sou a porta, passarão por mim e encontrarão a vida, mais essa, ele entra. E ali ele já está dentro, passou a porta, mas não passa o véu. A oração lá de Levítico 16 é muito interessante, porque como eu disse, é detalhada, é ritualística, é complicada, com sempre aquele temor, se não cumprir, o sacerdote morre. E o nome de Deus não é pronunciado. O nome de Deus não é pronunciado. Ele aparece no texto quase 10 vezes, mas sempre transcrito Senhor, Adonai, para não pronunciar. Que é o que eu chamo de um déficit, uma falta, mas que para nós é uma graça, porque significa que o verdadeiro nome, Jesus vai pronunciar, Jesus vai revelar. Ele vai entrar no lugar dele, aquele lugar é dele, aquela vaga é dele. Ele vai fazer esse rito completo no futuro. E no rito judaico, de fato, hoje não se celebra mais, porque não há mais o templo inteiro, os rabinos substituíram os levitas, mas no rito judaico, o sacerdote, com todos os sacrifícios, amarrado, preparado para morrer, abaixava a cabeça e diante do véu, sem ultrapassar a cortina, nem chegava perto da Arca da Aliança, ele pronunciava o nome de Deus verdadeiro, balbuciando e com temor. Yahvé. E corria para fora, antes que morresse. Vamos olhar João 17. João 17, Jesus é o novo sacerdote, no Santo dos Santos, do novo templo, da nova lei, da nova aliança. Ele mesmo, o novo cordeiro, e aí ele abusa do nome de Deus em nosso favor. E ele diz 7 vezes, exatamente em João 17, didaticamente escrito, que nem Christopher lembrou, que nos evangelhos, na sua estrutura de ensino didático, os apóstolos, né, colocava até a quantia, né, os passos, os verbos, tem uma mensagem. João 17, Jesus proclama o nome de Deus 7 vezes, o que significa plena revelação, pleno sacerdócio, plena eficácia, plena graça. E não é Yahvé, e não é Adonai, é Pai. 7 vezes. É Pai, ele abusa, não tem nada que proíbe, não tem roupa que pague, não tem sangue que compre. Ele está no seu direito, ele é sacerdote, não porque é descendente de Arão, ele é sacerdote porque ele é o Filho, o mediador desde todos os séculos. E é nele que nós somos sacerdotes. Só tem uma vez nessas 7 invocações que não é Pai, onde ele dá um atestado da revelação judaica. 6 vezes Pai, e uma ele diz, Deus vivo e verdadeiro, que é a síntese diminuta de todo o Antigo Testamento. Deus vivo e verdadeiro. Deus verdadeiro é o Deus da Torá, e o Deus vivo é o Deus dos profetas. Naquele momento, Jesus dá uma chance e diz, esse Pai que eu vos anuncio, inclui Israel, porque esse Pai é o Deus vivo dos profetas e é o Deus verdadeiro da Torá. Então que venham para o templo o povo primitivo, mas que venham também o povo novo, que somos nós. E aí nós entramos no templo. Nessa oração ele é o sacerdote e ele não se limita ao culto judaico, medroso, com ameaça de morte. Não. Ali a promessa de vida, ele abusa do nome de Deus, é Pai, 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 e esse é o Deus vivo e verdadeiro dos judeus. A casa de todos. Ele passa esse tempo, no 17 inteiro, é Jesus no Santo dos Santos. No 18, ele dá um passo para frente, deixando mais atrás a porta dos Santos dos Santos. E no capítulo 19, ele rasga o véu e substitui o lugar da arca. Ele é a arca da nova aliança. Ele rasga o véu, literalmente, está dito ali, o véu rompeu-se. Entrou e não saiu mais. Nunca, ali o lugar da sua glória. A cruz, ele vai no Santo dos Santos com a cruz. Ele vai no Santo dos Santos para Pentecostes. E ele vai no Santo dos Santos conosco. Nós já estamos ali. Triste o cristão que não sabe que já está
não só com o ingresso, mas com o lugar na festa. Triste o cristão que não entra no Santo dos Santos por ignorância, por teimosia. Triste o cristão que só quer entrar sozinho e põe placa de quem pode e quem não pode, ainda cobra ingresso. Não entende mais o evangelho da graça. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, na sua humanidade, que a humanidade de Jesus é salvífica, sua encarnação é salvadora, não só a sua divindade. Ele sabia da nossa burrice. Ele sabia do nosso esquecimento, da nossa memória curta. Ele sabia onde é que o pecado nos levaria e, por misericórdia, teve uma ideia. Eu acho que eu vou adiantar esse negócio aqui na quinta-feira, que até a sexta eles já fugiram, esse bando de fracos, e pensou, eu vou preparar uma surpresa para eles durante a ceia. E nos deixou a Eucaristia. É isso. A ceia do Senhor é sentar à mesa com Ele no Santo dos Santos, sem véu, sem sangue de animal nenhum, sem preço. E Ele dá um cutucão. Eu não falei que não era para esquecer? Façam isso para não esquecerem. Qual é o primeiro pecado que o demônio adora suscitar em nós? Esquecer. Ninguém me lembra da lei, ninguém me lembra que é batizado, ninguém me lembra que é para ser um. Por isso o Espírito Santo é aquele que nos recordará o que o Senhor ensinou. Porque como nós não somos os autores da revelação, somos alunos e não mestres, somos leitores e não autores, a gente esquece. A gente precisa ver o quadro para lembrar da figura. O autor, o pintor, nunca esquece. O quadro é vendido, é queimado, acontece um acidente, ele lembra o que pintou. Está nele. Então é muito interessante a função da memória, do memorial, que está no Antigo e no Novo Testamento, fortíssima, uma teologia linda. Façam em memória, ou seja, cuidem para não esquecer. Mas quando nós nos reunimos diante do pão, é o pão da nova aliança. Quando nós nos reunimos diante do cálice, é o cálice do novo cordeiro. E fazendo comunhão com o Senhor, nós estamos fazendo festa dentro do Santo dos Santos. Porque essa mesa já é a mesa dos filhos. A mesa dos remidos. E Jesus prometeu, no início do Evangelho de João, se eu não me engano, acho que tem também nos sinóticos, quando os judeus se achavam dono da cortina, dono da porta, dono dos muros e dono de todas as fechaduras e não queriam deixar os outros entrarem, Jesus diz assim, mas quando vier o reino e vamos partilhar o vinho novo, Abraão vai servir um banquete. E na mesa de Abraão vai ter muita gente no lugar de vocês, se vocês escolherem ficar de fora. Somos nós, estamos na mesa de Abraão. Não fomos circuncidados, não precisamos orar em hebraico, ninguém está matando cordeiro na Páscoa e ninguém está se lambuzando de sangue. E muito menos mandando bodes para Azazel. A gente deixa o diabo no deserto morrer de fome. Nós não pagamos tributo para ele. Ele que se lamba no próprio apetite. Nós já temos o nosso cordeiro. E é nosso. É isso aí. Agora, dando um passo, quem é que a quem Jesus quer dar acesso quando ele faz toda essa passagem de porta para porta, de muro para degrau, rasga o véu, passa a porta, entra, cheguei no Santo dos Santos. Não é para ele mesmo. Isso é interessante, não é para ele mesmo, é para o Pai. Isso é o mistério da revelação. Jesus não vem para dizer assim, veja como eu faço milagres, selfie, olha como eu estou legal, estou indo para a cruz, eu sou um herói, adorem-me, eu sou Deus, eu ainda não estudei teologia da Trindade, mas no futuro vão dizer, eu sou Deus, eu sou o Verbo. Eu faço o que o Pai mandou, eu cumpro o que Ele disse para cumprir, eu perdoo porque Ele é perdão, eu exerço misericórdia porque Ele é misericórdia, eu faço as obras do Pai e vou até o fim, morrendo ou não morrendo, sangrando ou não sangrando, eu faço as obras do Pai. E eu atravesso muro em cima de muro, eu rasgo o véu, vou para o altar, eu sou o cordeiro porque é o Pai, e ponto final. E vocês tratem de entender e venham comigo no Santo dos Santos, porque senão vão chegar atrasados. É revelar o Pai.
Todo o evangelho de João, o capítulo 17 é para o Pai. E aí tem Deus vive verdadeiro, Pai 6 vezes, e nas evocações uma vez Pai Santo e uma vez Pai Justo. De novo, o Pai da Torá e o Pai dos profetas. Uma síntese, Jesus aqui mostra a sua judeidade. Ele se mostra de fato um filho de Israel, mas a carne que ele assumiu é também a nossa. Não tem etnia, não tem raça, não tem cor e não tem fronteira. E ali ele já diz, essa é a carne sobre a qual Joel profetizou que viria o Espírito. Toda a carne. Toda a carne. Amém? Mas eu não saí do tapete. Eu estou aqui na fronteira do tapete, mas eu me lembro quando era criança, eu via Aladim, tem tapete voador, tem tapete voador. Né? Se flutuar é graça, tapete voador, o Espírito está soprando, eu estou sentindo balançar aqui embaixo. Amém. Estou segurando a estante. Amém. O interessante, queridos, é que Jesus tinha muito para ensinar, ensinou, tinha muito para pedir, mas é incrível. Estão sentindo comigo o gosto do João capítulo 17, gente? Eu estou aqui babando, sabe? Aí, quando chega nessa hora, é cordeiro, superou os antigos sacrifícios, passou as portas, ele aliás é a porta, passou os altares, porque ele é o altar. Está no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos é nele que o Pai habita, e ele reza. Ele ora, ele celebra, ele intercede, ele é o sacerdote. E nessa hora, de tudo que ele podia pedir, a única oração de Jesus, de intercessão, clara, objetiva, ritual, direto para Deus, como mediador, é pedindo pela nossa unidade. Precisa dizer mais? A igreja, ainda não entendeu o peso que é a nossa comunhão, tal qual Jesus sentiu naquela hora que ele fez a prece. Porque ele vai, no João 17, longamente, assim Jesus falou, elevando os olhos ao céu. Aí abre aspas, é solene, é o novo sacerdote. É o santo de Deus, é ungido, e é no Espírito que ele fala isso. Esse é o Espírito que virá em Pentecostes. Ali ele pede, depois de Pentecostes, o Espírito Santo vem e realiza o que ele pede. Porque há um só Deus e uma só vontade de salvação. Não são 3 pessoas no sentido de 3 deuses, 3 revelações, 3 batismos, 3 igrejas, 3 evangelhos. É um só, porque Deus mesmo é comunhão. No Espírito Santo ele diz, eu te glorifiquei na terra, realizei a obra que me deste para fazer. Pai, agora glorifica-me junto a ti, com a minha glória, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Está se revelando como o verbo de Deus. Qual é a glória de Jesus? Ser o Filho. Quando ele diz, consagra-os, dá a eles a glória que me deste, diz, faze-os filhos, como eu sou filho, porque ali está todo o resto vem do filho. O filho tem a herança, o filho tem o direito, o filho tem a coroa, o filho tem a primogenitura, o filho tem tudo, ele não pede mais nada, ele diz, glorifica-os com a tua paternidade. Essa carne podre que perdeu o paraíso, esses descendentes cabeçudos de Adão, ainda trazem a minha imagem. Restaura neles o filho que tu modelaste no paraíso. Por isso que Paulo vai dizer que ele sim é o novo Adão. Manifestei o teu nome ao mundo. Eles eram teus e tu me confiaste. Guarda-os. Porque eles guardaram a tua palavra. Rogo por eles, por aqueles que me deste, porque são teus. E tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. A Páscoa de Jesus.
Os judeus têm uma lenda que serve para nós de chave de compreensão do Novo Testamento, que é a Shekinah. Deus vai fora da sua própria divindade, ele sai do conforto do mundo celeste e ele vem migrar para o mundo das criaturas numa tenda, como se fosse um cigano, um nômade. Essa tenda em hebraico se chama Shekinah. E ele vai onde ninguém vai, ele vai nos últimos endereços, nas últimas fronteiras, ele vai onde estão os piores, e lá ele acampa para que no resto do percurso ele leve também o povo. E é isso que acontece em João 1, João 1,14. O verbo de Deus ergueu entre nós a sua tenda, é o que está no original. O verbo de Deus se fez carne e ergueu entre nós a sua Shekinah. Em Lucas tem um paralelo igual na boca de Maria, quando Maria diz, mas como será isso? Eu não conheço o homem. E o anjo diz, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. É a Shekinah. Ela vem de novo no Tabor, quando a glória do Senhor desceu sobre eles. Em grego, glória é nuvem também. Aí tem tradução que diz uma nuvem desceu sobre eles. Aí o Pedro disse, vai chover, vamos descer logo. Não, é a glória, vamos fazer tenda e ficar nela. Né? Essa glória, para nós, é a graça da filiação. O interessante é que em hebraico, Shekinah é tenda e é também um nome secreto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem. O que nós temos no Monte Tabor? O que nós temos sobre a Virgem Maria? O que nós temos no Sinai? Pentecostes. Pentecostes. Pentecostal é todo o povo de Deus, não é uma denominação. Pentecostes. Quando Maria disse, como será isso? E o anjo disse, o Espírito Santo virá, não é a resposta daquele dia, é a resposta da vida toda dela. Quando o anjo diz para ela, Maria, o Espírito Santo virá e te cobrirá com sua sombra, ele não está falando só sobre o nascimento de Jesus, ele está falando de Pentecostes. Por isso Lucas disse, quando teve Pentecostes, a mãe de Jesus estava junto, naquele momento, em Pentecostes, ela teve a revelação de toda a sua vida, de todo o mistério do seu filho, de quem era ela no plano dele, de quem era ele no plano do Pai. Lucas viu isso, Lucas parte de Pentecostes. Ele só joga a história para trás e começa de novo em Lucas 1. Mas a coisa aconteceu em Pentecostes. Maria não é apenas uma serva, é a primeira mulher pentecostal do Novo Testamento. É profetisa e serva, eis a serva, ela profetiza no Magnificat. Ela representa a igreja profética e diaconisa. Por isso ela começa em Atos 1 e 2, como em Lucas 1 e 2, e o grande título antigo que se dava a Maria não era mãe, que é uma comparação afetuosa, bonita, mãe nossa como foi mãe de Jesus, até na devoção católica com alguns exageros, mas tem muito mais de afeto do que de doutrina, os irmãos perdoem os exageros, mas de fato o primeiro grande título dela não era mãe, ao contrário, era filha. O primeiro título mais antigo de Maria era filha de Sião. Filha do monte do templo, filha de Judá, filha de Davi. Ela era filha. E para que Jesus nascesse dela, Deus lhe concedeu uma experiência de Deus Pai. Senão Maria não ia saber ser mãe, porque o filho não é de José. Como é que faz? Maria precisou conhecer o próprio Deus que ela adorou para educar Jesus para o Pai. Nesse sentido, o Pai é a fonte da unidade, não Maria. O Pai é a fonte da unidade, não a igreja sem o Pai. O Pai é a fonte da unidade, não o Santo dos Santos vazio. O Pai é a fonte da unidade, não Jesus sozinho, mas Jesus com o Pai. Nós não podemos destruir a Trindade, mandando para a Trindade as divisões que já fizemos entre nós. Devemos converter a perspectiva de unidade entre nós à perspectiva da Trindade. A Trindade vai nos educar para a comunhão. Né? Por isso que é tão importante a fé na Trindade, que para nós é consenso, não tem ninguém aqui que não possa adorar juntos a Trindade. Aliás, nós adoramos juntos em tudo. Nós temos algumas restrições para a celebração comum em outras situações, que é uma anomalia como é a ceia do Senhor, por causa do pecado da divisão que ainda nos fere. É uma anomalia. Mas no mais, na fé, na adoração, no serviço, na glorificação, nas obras de misericórdia, nós podemos ir juntos sem restrição. Podemos ir juntos. Não vamos
porque a gente se acostumou a estar dividido. Não sentimos a dor dessa oração que não se cumpre na nossa divisão, porque a gente não se acostumou a estar dividido. E a oração de Jesus, eu vou dar um passo, já indo para o final do meu tempo, a oração de Jesus é muito interessante. Que estejam em ti, ó Pai, como eu estou em ti, que sejam um como nós somos um. E aí o verbo a preposição-chave é, mas como nós somos um? Pelo Espírito Santo. De que modo o Filho está todo no Pai, e o Pai não muda, não se cancela, não entra em crise de identidade, não se incomoda com um diferente e nem é absorvido pelo Filho. De que modo o Filho está todo no Pai, de que modo o Pai está todo no Filho, e não rouba a liberdade do Filho, não destrói a humanidade do Filho, não absorve o Filho. Como é possível o Pai estar todo no Filho e o Filho estar todo no Pai? Na forma de dom. Quem se dá está inteiro e não destrói o outro. E quem faz o Pai ser um dom para o Filho é o Espírito Santo. E quem faz o Filho ser um dom para o Pai é o Espírito Santo. Por isso o Novo Testamento chama o Espírito Santo de vínculo, de laço, de amor. E como dizia Agostinho, o Pai é amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor, com o qual o amante ama o amado e é o amor com o qual o amado é amado pelo amante. Substantivo, gerúndio e particípio. Santo Agostinho era um cara que entendia muito de gramática latina, aproveitou e fez teologia desse jeito. Ele não sabia grego e hebraico, aproveitou a gramática latina. Funciona porque nós também somos latinos, senão ia ficar meio esquisito. Mas é bonita essa história. Porque é a história de Deus? Não, porque é a história de Deus conosco. Porque desde que Deus se revelou, não tem Deus e não tem nós. Só tem Deus conosco e nosco com Deus. E esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo e ponto final. Então, o Pai é fonte da unidade. É nele que nós somos um. Porém, a unidade acontece trinitariamente. Porque para sermos um no Pai, precisa do Espírito Santo, que é o Espírito de filhos, o do Filho que clama em nós, Abá. E cheios do Espírito Santo, dizemos também que Jesus é Senhor. E aí você vai para as citações que eu anotei, mas não precisa copiar, né? Que é muito interessante, os dois paralelos maravilhosos de Romanos e Gálatas, né? Nós temos Romanos 8, 15 seguintes e Gálatas 4, 6 seguintes, que diz praticamente a mesma coisa. O Espírito clama em nós, Abá, Pai. Porque o Espírito que o Pai nos deu é o do Filho. Ou seja, a unidade entre nós começa no Espírito, que nos faz juntos reconhecer um só Pai. Lá na minha família nós somos 4 irmãos. Cada um tem uma experiência do Pai. Mas o meu pai tem só uma experiência de nós 4. Vocês estão entendendo? Na ótica do Pai só tem unidade. Ele olha e ele é pai de todo mundo. Ele vê filhos, ele não vê o nome na igreja. Ele vê o futuro, ele vê para que ele nos criou, ele não vê o que já passou. E a gente tem que escolher que igreja a gente será. Nós devemos escolher ser no futuro a igreja que Deus quer que sejamos. Não adianta ficar com esse discurso de ecumenismo, de diálogo ecumênico para trás, como se fosse a unidade, uma volta. Vamos voltar ao que era antes do século XVII. A turma do século XVII, se alguém não sabe, já morreu. Dá para visitar o túmulo do Lutero, Calvino, que Deus os tenha. Obrigado, Senhor, pelo que você fez neles, e eu honro a memória deles, gosto de lê-los, aprendo. Os papas Eugênios e Inocêncios também morreram. A igreja está na nossa mão e na mão de Deus conosco. A gente vai fazer unidade se a gente escolher acolher a graça. Deus não está cobrando de nós, queridos, passar limpo do século XVI até agora. Isso ele já fez, isso se chama cura. Tem historiador que ainda não enxergou, tem teólogo que ainda não enxergou, tem pregador que ainda não enxergou, mas ele já fez. O grande jubileu, já faz 2000 anos, nós estamos em 2018, olha, a gente está atrasado. A gente está atrasado. Essa brincadeira está demorando para passar. Nós já estamos no 3º milênio do cristianismo, e ainda tem gente nesse mundo que põe em descrédito o evangelho de Jesus porque a gente não se dá bem. Não pode continuar assim, gente, estamos atrasados, já é 2018, olha o relógio passando.
E o Pentecostes vindo, e ele não se esqueçam, e a ceia celebrada, e o pessoal de ouvido tapado. Falta Pentecostes. É o Pentecostes que tem que chacoalhar, mover, convencer, aproximar, queimar, ungir, para que não só eu diga, o Senhor, Jesus é Senhor e Deus é Pai, mas eu diga com o meu irmão. A gente precisa da graça do Pentecostes e é por isso que o Em Cristos representa, com outras plataformas, uma colaboração, um ministério de unidade de quem fez a experiência do novo Pentecostes. É uma experiência típica de unidade. A gente não está parando no século XVI, a gente não está parando na Reforma. Para nós não é só um problema histórico, institucional. Nós estamos lá atrás juntos no cenáculo. A gente está lá junto, lá, quando o véu foi rasgado. É lá que a gente se encontra. E quando a gente está aqui, a gente está lá. Quando a gente faz isso que a gente faz aqui, a gente está no cenáculo. A Shekinah está aqui. Ela pousou, o óleo está escorrendo e o fogo está queimando. E aqui não tem cortina. E aqui não tem levita. E aqui não tem quem é mais e quem é menos. Aqui não tem muro para profano e para sagrado. Aqui todo mundo é o povo de Deus. Porque isso aqui é profético. Isso traz sabor e dimensiona a minha doutrina, o meu ministério, e ninguém está aqui brigado com a sua igreja, nós estamos aqui por amá-la, nós somos gratos, quem me batizou, quem me ministrou a ceia pela primeira vez, é da nossa história que a gente vem aqui com o nosso melhor. Eu não quero que você seja ninguém, tem um irmão pentecostal, tem um irmão metodista, tem um irmão luterano, tem um irmão batista, tem católico tradicional, tem católico avivado. Venha com o seu melhor, traga para a mesa a graça que Deus te deu, não venha negando o que Deus te deu, não tenha vergonha. Eu sou um bom metodista, por isso eu estou com meus irmãos, eu sou um bom católico, por isso eu estou com meus irmãos, eu sou um bom pentecostal, por isso eu estou com os meus irmãos, porque eu entendi a própria doutrina que eu prego. Não é uma igreja de anônimos, nós temos a nossa história, e nós não vamos negá-la, é com ela que nós vamos fazer maravilhas, porque a gente reconhece as bênçãos que Deus foi ministrando, apesar das nossas divisões nesses séculos todos, Ele não se retirou, a Shekinah não foi embora. Lembra da visão de Ezequiel? No exílio, fora da terra sagrada, sem levitas, o culto não era feito, o sacrifício não era ofertado, e ele disse, eu vi a glória de Deus se erguer das ruínas do templo, e ela veio pousar aqui no meio de nós. Nós estamos em exílio, mas o Senhor está conosco. E vou encerrar com duas citações, se alguém quiser. Uma coisa que eu acho bonita na igreja em geral, falando aqui da grande comunhão que somos nós, na graça, né? Eu acho engraçado como que a linguagem é uma riqueza. Vocês sabem que nós dizemos, nós professamos a fé, nós discursamos, porque o cristianismo é uma religião da palavra. Né? É uma religião da palavra, o próprio segunda pessoa da Trindade é palavra, ele se fez carne, é uma religião da palavra. Ele diz, ele proclama, porque nós somos sujeitos da fé, nós pensamos, nós professamos. Né? Aí vem a teologia, que é o ministério de ensino, de interpretação da revelação. Né? Mas as linguagens se completam, o que a gente não pode é falar sozinho. Mas quando a gente fala junto, uma gramática conserta a outra. Eu acho muito bonito que nas igrejas, na linguagem do evangelho, do evangélico melhor, né, o Marion é pastor, mas ele faz filhos. Quantos filhos você tem, Marion? De família? 4? É. A mim me chamam padre, e eu faço pastoral. Você não vê que umas linguagens se misturam? Os evangélicos chamam seus ministros pastores e a maioria é pai. Eu vivo pastoral e me chamo de pai, e não pastor. Mas quando eu faço missão, dizem pastoral. A gente está falando de coisas parecidas com duas gramáticas, mas a história é a mesma. Tem gente que diz assim, mas por que sacerdote? Porque nós, pelo batismo, participamos do sacerdócio de Jesus. Paulo, em Romanos capítulo 15, diz, ministrei entre os pagãos como quem vive um autêntico sacerdócio. Ele se vê sacerdote. No entanto, o modelo sacerdotal do Novo Testamento, que é o modelo pastoral, que é dar a vida, que é a linguagem de João,
Jesus não institui um ministério na parábola, mas ele sugere as qualidades de pastor para serem qualidades dos ministros. Porém, Paulo dá um salto além da linguagem sacerdotal e da linguagem pastoral, que tem tradição nos profetas, a linguagem, né, sacerdotal e pastoral. Uma vem da linguagem levítica e outra profética, vocês sabem, né? No Levítico, o ministério é mais chamado sacerdócio. E nos profetas entra a ideia de pastor. Ezequiel 34, por exemplo. Paulo dá um salto. Diz assim, são figuras, são linguagens para dizer que existe um jeito paternal de viver o ministério. E esse é o ministério que gera unidade na igreja. E aí, em 1 Coríntios 4, de 14 a 17... 1 Coríntios 4, de 14 a 17, e em Gálatas 4, 19 seguintes, Paulo fala claramente que o ministério dele, seja enquanto pastor na igreja, seja enquanto sacerdote dos pagãos, porque ele diz esses títulos, ele fala, eu vivo em atitude paterna. Chamo-vos filhos, porque os gerei na graça. Olha que interessante. Esses dois textos, ele fala claramente, eu vou tomar só um para encerrando. Né? Toma aqui um rapidinho, Gálatas 4, 19 seguintes. Mas é muito interessante. Meus filhos, por vós sinto de novo dores de parto. Nem mulher ele é. Né? Meus filhos, por vós sinto, de novo, quer dizer que já pariu uma vez, agora está, não é gêmeos, é de novo os caras. Você tem que ter muita paciência para parir duas vezes, só o Espírito Santo, né, que não entra, o Nicodemos já tinha feito a pergunta. Oi, então, por vós sinto de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? Meus filhos. E assim vai também em 1 Coríntios 4, 14, 17. Quem quiser, leia lá e encontra o paralelo. Ou seja, embora a gente tenha linguagens diferentes, a paternidade de Deus deve qualificar os nossos ministérios. Não se trata de gênero, quem é homem ou mulher, quem tem útero ou quem não tem. Se trata de carisma. Significa que ou sacerdote ou pastor, o nosso ministério tem que ser fecundo. Tem que gerar, e não gerar outros filhos, mas os de Deus, para que a unidade se mantenha e a igreja se realize como família. O que está por trás da paternidade de Deus? A primeira definição de igreja mais antiga e primitiva, que a igreja é família. Depois vem templo, comunhão, edifício espiritual, mas uma das primeiras expressões de igreja é família. Tanto é que a Trindade tem expressões de família. Um é pai, um é filho. E outro é Espírito Santo, que aliás em hebraico é feminino, porque tem os traços de afeto, de geração, de vida nova, que são típicos da mulher, da mãe. Então é muito interessante. Se nós não dimensionarmos os nossos ministérios como ministérios de unidade, nós não vamos ser fecundos e não seremos pais. Se nós, porém, aprendemos de Deus Pai, que Pai é Pai de todos, e a gente dimensionar os nossos ministérios com paternidade espiritual e até paternidade apostólica, nós vamos promover mais unidade, porque nós vamos entender que todos são filhos. E só tem um Pai, que é Deus, que é aquele que foi o Pai de Jesus, que o Espírito clama em nós, Abá, e que quando nós fomos a Jesus pedir, ensina-nos a orar, ele disse, Pai nosso. Pai nosso. E esse é o caminho da unidade. Né? Então, se realiza trinitariamente, fecunda os nossos ministérios e vai além das nossas linguagens. Nossas linguagens são balbúcios, ensaios, um jeito humano. Até a Bíblia, a palavra de Deus, mas quem redigiu foi nós. Né? Então, ali tem um pouco da nossa história, tem um pouco do jeito judaico de falar, israelita, grego, não é verdade? Está lá, a gente não tira a nossa tintura do texto, a gente está ali porque Deus conversou conosco para gerar a palavra, conversou conosco. Então hoje é bonito que a gente entenda a paternidade, não só de Deus como fonte da unidade da igreja,
mas a paternidade de Deus como uma qualidade também do nosso ser igreja, do nosso ministério. E eu repito, não é questão de gênero. As mulheres no seu ministério também são fecundas nesse sentido, né? É uma linguagem que nos ajuda a dimensionar o nosso ministério para a vontade de Deus. E é bonito que na minha igreja o pessoal costuma nos chamar de pais. Que na verdade eu sou presbítero e ordenado presbítero, mas o tratamento, Padre Douglas, né? Padre Marcial é um tratamento de carinho, ou Pop, ou Pupá, ou Papa, o bispo de Roma, todo mundo chama de Papa Francisco, né? E é bonito também que os irmãos evangélicos, embora tenham outros títulos de ministério, e o título pastor é o mais comum, entendam que pastor é quem assume paternidade na igreja, né? É quem responde pela família, quem cuida da casa de Deus. E a gente precisa disso. Termino com um alerta. A unidade é um dom, mas a gente chega onde ela está se a gente se converte ao caminho dela. E nós precisamos disso, em todos os níveis, do ensino, do ministério, da doutrina, porque essa é a vontade de Deus. Foi isso que Jesus orou, rasgando o véu e se colocando no lugar do Cordeiro. João 17 é o Santo dos Santos, ele faz essa oração, ele não perde tempo para fazer outra, é essa que ele faz. Porque senão, vai cada vez ter mais espaço para um modelo de empresa e não de igreja, para um ministério tipo funcionário e não paterno. A gente já está enxergando isso por aí e a gente tem que estar atento em converter essas perspectivas. E que toda vez que a gente for para o altar ou rezar o Pai Nosso, traga no coração a mim e aos outros que estão do seu lado, que o Senhor não nos deixou a ceia e nem entrou no Santo dos Santos para que o Pai fosse privilégio desse ou daquilo, para que cada um fizesse uma igreja conforme o seu gosto. Ele pagou muito caro para a gente continuar tão longe uns dos outros 3 milênios depois. Está na hora de Pentecostes voltar e fazer o que sempre fez: comunhão. Amém.